Eu queria ler apenas aqui os 3 primeiros versículos, queria que você acompanhasse. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Até aqui, não escondo dos irmãos que tão logo eu soube, capítulo 9, eu fui tomado de uma profunda curiosidade, porque quando você começa a ler o capítulo 9, Deus aparece para Salomão, como lá no início, lá no capítulo 3, e aqui Deus aparece para dizer: Salomão, eu escutei a sua oração, eu ouvi. Em outras palavras, Deus está aqui dizendo para Salomão: eu gostei dessa oração, essa oração me agradou. E aí, tomado por essa curiosidade, eu fui levado aonde? Ora, eu fui levado ao capítulo anterior, que narra para nós, que oração é essa? A oração que agradou o Senhor. Que oração é essa? Antes de nós abrirmos lá, permitam-me perguntar: você se comunica bem com o Senhor? Você que conhece o Senhor há muitos anos, você se comunica bem com o Senhor de uma maneira madura? Deixe-me tentar estabelecer o meu ponto. Os bebezinhos, quando nascem, eles são um grande desafio para os papais, notadamente os papais de primeira viagem. Por quê? Porque os bebezinhos, eles se comunicam, e comunicam muito, mas é uma comunicação imatura. Se ele está com sono, ele chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está sujo, ele chora. Se ele está com dor na barriga, se a dor for o pé, ele chora. Ele só faz né. E não é raro encontrarmos os pais aflitos. Esse menino está chorando, eu já dei comida, já tentei pôr para dormir, eu já virei ele de bruços, já fiz massagem daqui para ali, e ele não sabe porque o bebê só chora. E aí eles crescem um pouco e eles aprendem a falar. E o que acontece? Às vezes as nossas crianças aparecem para nós chorando. Essa é uma cena bonita. Você vê um pai e de repente o filho aparece correndo, chorando, e o filho está e o pai fala assim: não, acalma, que você precisa contar para o papai o que foi. Calma, aqui ó, respira, o que foi? E aí o filho conta: eu estava brincando, eu caí, eu chutei o chão com o dedo, olha aqui. Ele mostra, e o pai fala: entendi. E a gente vai crescendo, e os pais naturalmente vão aqui ensinando para os filhos que existe uma forma de nós nos comunicarmos. É muito comum os pais falarem: ei, não fala assim com o pai, não é assim o jeito de falar, não é verdade? Fato é que, lendo aqui esse texto, eu fiquei com essa imagem. De alguma forma eu posso acalmar vocês. Deus não é como aquele pai de primeira viagem que não sabe por que você está chorando. Ele te conhece.
Mas de uma maneira curiosa, eu percebo nas Escrituras, em algum momento, Deus nos ensina a falar com Ele. Nós temos a conhecida e famosa oração que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Mas em alguns momentos da Bíblia, parece que Deus reserva no seu registro para nós um ensino de amadurecimento para nós procurarmos o Senhor. Porque senão, deixa eu dizer aqui para vocês, senão a sua forma de chegar a Deus, ela pode não dar em nada. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas é a palavra de Deus quem diz. Ela diz: vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Está conversando errado com Deus. Então eu queria ir com vocês a uma oração que agradou o Senhor, e eu acho que ela tem muito a nos ensinar sobre como conversar, como orar, como buscar o Senhor. Então, nós que vimos que essa oração agradou o Senhor no capítulo 9, eu vou te convidar a virar uma página aí, talvez duas, para nós irmos para o versículo 22 do capítulo 8. Como nós estamos no culto da tarde, louvado seja Deus pelo culto da tarde, ele não tem um culto na sequência, então a gente não tem aquela pressão, não é não, pastor? Eu queria ler com vocês essa oração. Vamos ler? Eu vou começar no versículo 22. Apenas como introdução, pastor Jean-Marc pregou no nosso segundo culto da manhã, esse momento maravilhoso da inauguração do templo. A gente vê que o centro da inauguração do templo é a presença da glória de Deus na sua casa. Um negócio maravilhoso. Está lá no YouTube, pregação do culto das 10. Mas segue comigo aqui. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Ele estendeu as mãos para os céus e ele disse: ó, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Lugar da tua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolhestes, e para a casa que edifiquei em teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e nessa terra onde foram levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos teus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que eu edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, faz-lhe justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti,
todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu à compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo, é a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste, por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Até aqui a palavra do Senhor. Nós lemos no capítulo 9 que Deus escuta essa oração e Ele resolve aparecer e fala: Salomão, eu ouvi essa oração. Queridos, antes de dividir aqui essa oração em aspectos didáticos que me parecem muito propícios e adequados para o nosso coração, eu queria fazer aqui uma pequena introdução para nos ajudar a entender essa questão do templo e como que o Novo Testamento o explica. O templo no Velho Testamento, construído por Salomão, ele significa Deus com o povo, Deus conosco. É o lugar onde tem aquela estrutura semelhante ao tabernáculo, com o Santo dos Santos, é onde a Arca da Aliança está. Então é onde a presença de Deus está no meio do povo. O que é, no Novo Testamento, que personifica essa necessidade de Deus conosco? O que é? Você sabe, Deus conosco, o Emanuel, aquele profetizado por Isaías, capítulo 7, é aquele que o anjo fala: a virgem conceberá, lhe dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é, nesse sentido, o templo. O templo é algo muito pequeno, mas que aponta para esse caminho da presença de Deus com o seu povo, e ela é personificada na pessoa de Jesus. Segunda função do templo: o templo era o lugar onde ficavam os sacerdotes. Os sacerdotes então eram aqueles que se colocavam entre Deus e o povo. Eles faziam a mediação. As pessoas então vinham com as suas questões, demandas, pecados para o sacerdote, e o sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Mas nós conhecemos as Escrituras. O que é que Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo? Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Jesus, em grande e total proporção, se torna o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, também nesse sentido, o templo, ele é uma sinalização daquilo que seria personificado na pessoa de Jesus. Mas o que mais nós temos no templo? No templo nós temos aquela série de cerimônias e sacrifícios que diziam respeito à necessidade das pessoas entenderem que os pecados têm consequência, e é uma consequência que gera a morte com derramamento de sangue. E portanto era no templo que há uma série de orientações e explicações, desde o tabernáculo, e isso depois é passado para o templo, em que os pecados e aquelas
ofertas eram levadas ao templo, porque era o lugar para que houvesse o derramamento de sangue, para que de alguma forma pudesse haver o pagamento por aqueles pecados daquela família, daquele que trouxe o seu sacrifício. Bem, o Novo Testamento, em especial o livro de Hebreus, se eu puder deixar aqui como dever de casa para vocês, Hebreus 9, ele explica isso com maestria. Ele explica que o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício, mas ele não é como aqueles sacrifícios de carneiros, de bodes, que precisam ser refeitos a cada vez pelo sacerdote, pelas pessoas. Ele de uma vez por todas foi entregue como oferta pelo pecado de todos nós, e de uma vez por todas o sacrifício puro e perfeito nos purifica de todo pecado, de modo que aquilo que no templo ocorria era uma sinalização de algo que ocorre de uma vez por todas na pessoa de Cristo, Ele. E eu estou fazendo questão de dizer isso, porque aqui no texto vocês viram, em algum momento ele fala da presença de Deus no templo, em alguns momentos ele fala de nós orarmos voltados para o templo. O que nós temos é uma aplicação linda dessa oração para hoje um Israel que não é étnico, geográfico. Hoje a nação de Deus tem um nome, é a igreja. A Bíblia diz que Cristo foi dado à igreja, e Ele é o cabeça, e a igreja é o seu corpo, e todos nós somos membros uns dos outros, no corpo de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça. De modo que, com essa compreensão, nós podemos passear aqui pelo texto, com esse encorajamento, de nós aprendermos a orar, uma oração que agradou o Senhor. Como é que ela começa? Ela começa com uma profunda exaltação dos atributos de Deus. É tão bonito, gente. Alguém que conhece o Senhor e que vai orar, ele não ora assim: Deus, me dá isso, me dá aquilo, eu quero aquilo. Vejam que coisa linda. Deus, Tu és o único e verdadeiro Deus. Não há embaixo da terra, não há em cima da terra ninguém como o Senhor. Deus, ele começa a lembrar esses atributos maravilhosos de Deus. O Senhor é misericordioso com o seu povo. É como alguém que vai orar e fala assim: Deus, o Senhor é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. O Senhor é o Deus eterno, mas o Senhor é misericordioso. Na verdade, eu só acordei hoje de manhã porque as Tuas misericórdias se renovaram. Se não fosse as Tuas misericórdias, eu estaria consumido. Busque o Senhor, ore ao Senhor, exaltando a Sua majestade, a Sua exclusividade, a Sua misericórdia, a Sua fidelidade. Ele vai orando e diz: o Senhor guarda a sua aliança, o Senhor cumpriu as tuas promessas que o Senhor fez ao teu servo, meu pai Davi. Uma oração, uma comunicação com Deus. Você que faz sua devocional, não perca essa oportunidade. Deus que gostou, Deus quem disse que ouviu. Exalte o Senhor, sua majestade, sua soberania, sua misericórdia, sua graça, sua fidelidade, suas promessas, tudo o que Ele já fez por você. Isso tem um duplo efeito, tá, pessoal? Isso adora e exalta o nome do Senhor, e Ele gosta. E eu estou convencido de que quando nós vamos orar e nós lembramos de quem Deus é, e nós nos maravilhamos com os atributos de Deus, o nosso coração já começa a derreter. A segunda coisa que ele faz, ele pede a presença de Deus no templo. Ele pede a presença de Deus para ouvir as orações.
Vimos aqui, a partir do 26, ó Deus, cumpre a tua palavra. Qual é a palavra? Deus tinha dito para Davi: Davi, você não vai construir uma casa para mim, é o seu filho que vai construir, e eu vou habitar ali. Então é curioso, porque Salomão, ao momento que ele pede para Deus cumprir essa promessa, ele meio que conversa com Deus sobre a perplexidade dele, né? É bonito isso daqui. O versículo 26, ele diz: ó Deus, cumpra a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, pensando bem, habitaria Deus na terra? Os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa. Mas atenta, pois, para a oração de teu servo e para a tua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia nesta casa, sobre este lugar, a qual disseste, o Senhor quem disse que colocaria o teu nome aqui para todo sempre. Queridos, eu gosto de pensar nesse pedido como quem sabe que faz parte do corpo de Cristo. É o apóstolo Paulo quem vai ensinar que nós somos habitação do Senhor, santuário de Deus. É muito bonito isso. É como quem diz: Senhor, o Senhor que é exaltado, fica comigo, esteja conosco, seja presente, não seja distante, escute as minhas orações, me dá esse vislumbre do gosto da tua glória e da tua presença. Essa é uma oração que nós devemos fazê-la pessoalmente, mas comunitariamente. Quando começamos o culto, nós que temos já um sonho e um projeto de um novo templo, nós temos aqui quase que a liturgia de um cultão de inauguração, e o culto é cheio de exaltação a Deus, mas há um pedido: Senhor, não nos deixes sozinhos, esteja conosco, seja presente, habite em mim, habite na igreja, ouça as nossas orações e cumpra as tuas promessas que o Senhor mesmo prometeu para nós. Depois desses dois pontos que eu coloco como uma introdução tão bonita, a exaltação ao Senhor e a invocação da presença do Senhor na nossa vida, e nós a temos na pessoa de Jesus. Vejam que bênção. O Senhor Jesus nunca prometeu a ausência de complicações, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus conosco. Ele então começa com alguns pedidos que são nossos, e eu acho que Ele tem muito a nos ensinar. Ele pede a Deus que Deus faça justiça nesses conflitos que nós percebemos que existem entre as pessoas, nessas coisas estranhas que a gente vai vendo que acontece. É muito curioso, ele diz assim: Senhor, se tiver problema de um com o outro, no 31, se alguém peca contra o próximo, lhe for exigido que então ele jure, e ele vier e jurar diante do altar, dizendo que quem está com a razão é ele, Senhor, ouve nos céus e age, julga os teus servos, condena o perverso, e faz recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justifica o justo, para que então seja retribuído a eles segundo a sua justiça. Queridos, nós vivemos um tempo onde a gente escuta muita gente com esse tipo de perplexidade. Estou vendo muita injustiça. Mas não é possível. Parece que o ímpio está se dando bem, parece que o justo está se dando mal. Não sei, tem um conflito ali. Estou vivendo um problema, soube de uma questão, parece que tem alguma coisa nebulosa, uma fraude ali, uma esquisitice. Há questões que nós temos ilações, nós não conhecemos o coração. Uma hora você vê um noticiário, você pensa uma coisa, outra hora você vê outro noticiário, você já pensa outra coisa, e de repente você é tomado de uma certa angústia. Há conflitos, há contendas, em algumas nós estamos nelas, em outras não, mas uma coisa é verdade, nós temos aqui um padrão. A gente pode clamar ao Senhor, que conhece
o que é o correto, o que é falso, e dizer: Senhor, precisamos de justiça. Isso daqui é uma coisa interessante, tá? Me permitam fazer uma aplicação. Nós muitas das vezes, num auge de acirramentos que são criados, de angústias, nós somos tomados meio que com um desejo de justiça com as próprias mãos. O nome disso é vingança. Mas a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: a Deus pertence a vingança, Ele vai retribuir. Irmão, deixa eu conversar com você que não está nem dormindo direito, porque você tem visto desmandos, você tem visto esquisitices, você tem visto complicações. Deixa eu dizer um negócio para te acalmar: não fica nada impune, tá? Não fica. Deus, na sua soberania, com um conhecimento muito maior e pleno do que eu e você temos, da maneira certa e da forma correta, Ele vai resolver. Ele resolve com aquele que merecia a condenação, indo aos pés da cruz, e a condenação está lá, ou Ele resolve com uma condenação eterna, que é um justo pagamento contra toda forma de impiedade. Deus vai resolver. Quando você tem essa convicção, duas coisas acontecem. Primeiro, você dorme, tá? E você apazigua aqui uma coisa ruim de querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é esse o nosso chamado. Mas a segunda coisa é que nós podemos encher o coração de expectativas, porque Deus é o justo juiz. Ele é quem conhece os tempos e épocas que Ele reservou para a autoridade dEle. Mas Deus não dorme. Deus está aí, e Ele ao final irá realizar toda a justiça, ainda que eu e você não a vejamos. Ele clama por justiça, entregando a Deus, porque nem sempre é fácil. Depois, em quarto lugar, nós temos um período que eu vou chamar que é um bem doloroso, bem difícil. Ele nos toca em vários aspectos. Eu vou tomar a liberdade até de ler novamente. Eles estão na inauguração do templo. Eu fico imaginando que alguns podem até ter dito para Salomão: ô Salomão, não Salomão, não faz uma oração pesada dessa não, faz só uma coisa boa, leve, não faz isso não. Salomão, a partir daqui, na sua oração, ele fala sobre calamidades que assolam a terra. Ele fala de pragas, de pestes, de doenças, de pandemias. Ele fala de caos, terror e pânico. Mas é muito curioso o que nós temos nessa oração, quando ele pede para que Deus tenha misericórdia do povo, quando enfrenta as calamidades, as enfermidades da vida. Eu quero que você preste atenção, que na oração dele, os pedidos de intervenção de Deus, eles têm um múltiplo efeito. Ele então começa no no 35, ele diz: se os céus se fecharem, não tiver mais chuva, por o teu povo ter pecado contra ti. Depois no 37 ele diz: se houver fome na terra, peste, se houver crestamento, que é sequidão do solo, ou ferrugem, ou gafanhotos ou larva, quando o inimigo cercar as cidades, quando houver praga, quando houver doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, nós sabemos o que é isso, orando para o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 39, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que o Senhor lhes conhece os corações, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que eles te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais.
Que ensino fantástico, que oração madura. A primeira grande questão que eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando ele ora, em meio a calamidades que são gerais, ou em meio a dores que são pessoais, ele diz algumas coisas curiosas. Ele fala assim: Senhor, eu sei que na verdade, no meio do caos, o Senhor conhece o coração de cada um. E no meio do caos, o Senhor é cirurgicamente sábio para tratar com cada um de um jeito específico, para lidar com as demandas e questões do coração de cada um. E o meu desejo é que, quer seja cura de enfermidade, quer seja o livramento de uma grande calamidade, quer seja o encerramento de uma pandemia, não faça, a não ser que o Senhor trabalhe no coração das pessoas, para que elas te temam. Você ora assim? Veja, nós oramos muito pelos enfermos, e tem razão. Agora, o meu aprendizado ao estudar aqui esse texto foi: é imaturo, é raso, você apenas orar: Senhor, livra da calamidade, Senhor, sara da enfermidade. Não e não. A oração de quem sabe que existe um Deus cujos atributos já foram exaltados, cuja presença é clara, é alguém que sabe que o Deus que intervém nas situações mais dolorosas da vida, Ele precisa intervir para que os efeitos de resgate do nosso coração, para temer o nome dEle, sejam administrados, concretizados e aplicados. Então, se você quiser um grande aprendizado prático que nós aprendemos aqui, todas as vezes que você for orar por todas as complicações, é uma falência, uma perda de um emprego, é uma doença, é uma coisa, você tem que ter essa oração múltipla, que é: Senhor, intervém com essa cura, mas não sem tratar de maneira cirúrgica com o coração específico dessa pessoa, dessa coletividade, para que os efeitos de trazer temor ao teu nome sejam alcançados. Uau! Irmãos, isso é tão especial, porque nós mesmos não entendemos direito os propósitos de Deus em todas as coisas. Você tem situações que parecem calamitosas, mas que é o caminho de Deus para providenciar a salvação, ou não é verdade? Quantos de nós aqui, por exemplo, não se lembram da história de José? José foi traído, pois bem, louvado seja Deus, que ele foi traído pelos de dentro da própria casa, louvado seja Deus. Ele foi maltratado, vendido como escravo, mandado para uma terra estrangeira, louvado seja Deus que estava fazendo aquilo. Certo, mas no lugar para onde ele foi, inventaram mentiras, calúnia, difamação, ele foi preso injustamente, louvado seja Deus, foi preso injustamente, que bênção, glória. Lá na prisão, ele abençoa a prisão, o carcereiro disse que vai dar um jeito dele sair, o carcereiro se esquece dele, ele fica 3 anos preso injustamente, louvado seja o Senhor. Por que louvado seja o Senhor? Porque aquilo que parece calamidade, caos, terror e pânico, é o enredo de Deus para salvar o mundo. Nós não sabemos. Por exemplo, nós oramos o tempo inteiro para Deus curar da enfermidade, está tudo bem, mas se nós colocamos: Deus, o Senhor cure, na medida e na extensão que isso abençoará o coração dessa pessoa, para que ela te tema. Então deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Um irmão muito querido nosso, o nome dele é Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Qualquer um oraria: Senhor, livra do espinho na carne. Só que Deus, preste atenção, Paulo não está
com esse espinho na carne por conta de pecado. Não. Paulo não está com esse espinho na carne porque ele tem que ser moldado para estar apto a pastorear alguém que enfrente o espinho na carne. Não. Deus revela para ele, nós temos nas Escrituras, aquilo é um tratamento profilático. O espinho na carne, Deus diz, não vou tirar. Por quê? Porque para o coraçãozinho dele, o relacionamento comigo faz bem. Ele não vai se ensoberbecer com as grandezas da revelação, das revelações que eu dei para ele. Não vai. E outra, ele vai aprender que a minha graça basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que a resposta da oração, no caso de Paulo, não é cura da doença, mas estimula e guarda o coração de pecar contra o Senhor. A providência de Deus na vida, ela é muito mais complexa do que o que a gente pensa. Então, de um lado, nós primeiro temos que ter muito cuidado em sairmos dizendo que se alguém está doente é por conta de pecado, porque você não sabe. Tem um caso mesmo no livro de João, no Evangelho de João, onde os discípulos encontram um rapaz que era cego de nascença. Eles falam: Jesus, quem foi que pecou? Eles até ajudam Jesus, foi ele, foram os pais. E Jesus fala: ninguém. Agora vejam que curiosidade, no caso daquele cego de nascença, ele vive anos a fios, décadas, cego, e Jesus diz que era para que a glória de Deus fosse manifestada na cura dele, naquele momento histórico, daquela forma. Louvado seja o Senhor, porque Deus tem um tamanho de providência muito maior do que o que nós imaginamos. Na verdade, Deus, Ele trata coração para nos humilharmos e nos voltarmos a Deus. Quantos aqui nesse auditório, se eu permitisse, porque a gente não vai permitir, viriam aqui à frente para dizer que foi no meio de muita dor que o Senhor o alcançou? Eu sei que muitos viriam. Parece que Salomão entendeu o jeito de nós clamarmos: Senhor, é uma calamidade, Senhor, é uma doença, é uma peste, é uma pandemia, Senhor, é uma falência. Senhor, nós não podemos exigir nada do Senhor. É pecado? Então nós precisamos humildemente nos arrepender dos nossos pecados e clamar ao Senhor. É um coração que está perigoso para seguir caminhos que são distantes do Senhor. É o quê? Queridos, Deus na sua providência, preste atenção que eu vou falar isso, penso eu, numa autoridade das Escrituras. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e ele diz bem assim: ei você que já enfrentou traição, você que já enterrou um filho, você que já foi à falência, você que perdeu um emprego, você que já teve um câncer, você que põe qualquer tragédia, ele diz: isso era eu, Deus, treinando você com as minhas consolações para te tornar apto a consolar, aconselhar e pastorear as pessoas que enfrentam as mesmas lutas e dores pelas quais você passou e eu cuidei de você. É impressionante. Não sei se vocês já viram isso. Mas uma mãe que já enterrou um filho, ela é uma joia preciosa nas mãos de Deus para pastorear e resgatar outras mulheres que perderam um filho e não estão conseguindo sair daquela solução. E aqui eu poderia dar os vários exemplos que talvez encontre a sua própria vida. É por isso que John Piper escreveu um livreto há muito tempo dizendo: não desperdice o seu câncer. Isso não pode ser um acaso ou alguma coisa. Isso tem que trabalhar para o seu coração temer mais o Senhor e te tornar uma ferramenta mais útil e preparada para abençoar aqueles que talvez passarem pelas mesmas lutas pelas quais você passou e foi consolado e resgatado pelo Senhor. Não desperdice o seu. A providência de Deus é muito maior e muito mais complexa.
nós sabemos, eu já tive a oportunidade nessa igreja, junto com outros presbíteros, de entrevistar pessoas que se tornaram membros aqui na igreja, que foi no meio da pandemia, que foram tomadas de um senso de realidade. O ser humano, ele não dá conta da vida, ele não dá conta de um vírus que ninguém vê, é passageiro, não é possível, eu preciso resolver a minha vida com Deus na pandemia. Se aquela pandemia inteira, para o mundo inteiro, valeu só para aquela pessoa que se converteu e congrega conosco aqui, valeu a pena. Meus irmãos, nós podemos orar, e devemos, mas nós oramos para o Deus da providência, dizendo: Senhor, o Senhor sabe qual que é o desejo do nosso coração, mas nós pedimos que o Senhor haja na dimensão e na extensão, que os corações sejam cirurgicamente tratados para serem atraídos ao Senhor, porque essa expressão "para que te temam" é para que te temam porque o Senhor perdoa. É o que está lá no Salmo 130, versículo 4: contigo está o perdão, para que te temam. Não é um medo, é um respeito deslumbrado de um Deus que é capaz de resgatar gente como eu e como você. Irmãos, essa é uma forma linda e pacificada de nós orarmos, porque se o Senhor trouxer uma cura maravilhosa e milagrosa, não diz respeito ao seu interesse específico e pessoal, é para que o seu coração glorifique e exalte o nome dEle. Mas se em algum momento Deus parece demorado, ou não respondeu a sua oração ainda, é porque nesse período e nesse caminho Ele trabalha com o seu coração, para você ser atraído mais e mais ao deslumbre da glória dEle. Em quinto lugar, Ele faz um pedido tão bonito, porque eu acho que esse pedido dEle é respondido aqui na gente. Veja os versículos 41 e 43, 43, né? Ele diz assim: também, Senhor, o estrangeiro, ele não te conhece, ele não sabe daqui das coisas, mas ele vier de lugares remotos, por causa do amor do teu nome, porque eles vão ouvir do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, então orar, voltado para esta casa que nós já aprendemos, voltados para a pessoa do Senhor Jesus. Ouve nos céus, lugar da tua habitação, faça o que o estrangeiro pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que essa casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Queridos, ele ora pela proclamação da verdade de Deus por todas as terras. Você ora assim, você ora para que Deus abra os olhos daqueles que estão ainda perdidos nesse mundo, caminhando a passos largos para o inferno. Você ora para que Deus, por todas as nações da terra, prestem atenção, o plano de alcançar todas as nações da terra, não é porque tem alguns que dizem isso: rapaz, deu errado o negócio lá do Velho Testamento, né? Jesus veio, mas os judeus estavam com a cabeça dura demais, aí Deus mudou o plano. Não, está aqui Salomão, no Pentateuco, pelo menos 3 vezes é dito para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus é para uma nação santa, invisível, que não é ética e geográfica, é uma nação invisível. Nós precisamos clamar pela proclamação e pelo alcance até os confins da terra. Vejam que os nossos olhos foram abertos, como diz Efésios 1:18, iluminados os olhos do coração, para nós conhecermos a beleza da supremacia da glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você ora pela salvação dos perdidos, você proclama o evangelho aos perdidos, você convida aqueles com quem você convive para virem à casa de Deus, clamando que Deus esteja aqui presente e se manifeste para alcançar corações e transformar. Bem, Deus gosta desse tipo de oração. Em sexto lugar, ele ora para que o mal seja vencido. Estou no 44.
quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo pelo caminho, por quem enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, para esta casa que eu edifiquei, ouve tu no céu a sua oração e a súplica, e faz-lhe justiça. Interessante que aqui ele está dizendo, é uma constatação, tá, gente? Há inimigos do povo de Deus. Curioso que aqui nesse caso ele não está falando de um erro, de um pecado do povo de Deus. Há inimigos do povo de Deus. E nós podendo fazer a aplicação do que acontece aqui com a igreja do Senhor Jesus, que é o que eu tentei fazer na minha introdução, deixa eu abrir os olhos dos irmãos. Há inimigos do povo de Deus. E nós precisamos clamar para que Deus preserve, fortaleça e abençoe cada um de nós nesse mundo tenebroso que ele está de maneira assintosa, a inversão de valores, a afronta à palavra, contra o que cremos. Ele está dizendo aqui, quando aqueles dos nossos forem para embates com inimigos, Deus, por favor, guarda, preserva, para que eles consigam permanecer firmes e fiéis. Irmãos, quando eu li essa passagem, me veio à mente os nossos jovens indo para as faculdades. Ouvindo uns estudos esses dias sobre estatísticas e índices de gente crente, uns meninos queridos, de temporadas, participantes de louvor, da juventude, e de repente eles vão, que coisa boa, é uma carreira, que coisa boa. Às vezes nós apenas aplaudimos, e aqueles jovenzinhos saem, e para nós é tranquilo, porque se é porque está estudando, não precisa vir à igreja. Não, se é porque vai ter prova, não precisa ir à igreja. Não vai ter trabalho, não precisa ir à igreja. E de repente eles estão no campo do inimigo, e o inimigo está ceifando, semeando todo tipo de atrocidade, de inversões de valores, para laçar o coraçãozinho. A Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Meus irmãos, nós precisamos orar, dizendo: Deus, protege a tua igreja, protege contra esses streamings que faz com que você se vicie em certas séries, e daqui a pouco elas começam a lançar coisas nojentas nos seus olhos, mas você já está tão laçado que você não desliga, você não abandona. Mas a Bíblia diz que os olhos são janela da alma. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sem perceber, o inimigo está nos adoecendo, porque ele é sujo. E ao final, a minha sensação que a estratégia hoje de Satanás não é nem que você não pode vir para a igreja, é só assim: vai para a igreja, só vive igual todo mundo, aí está ótimo. Ele diz: Senhor, nas batalhas contra os inimigos, ouça a nossa oração e dá vitória ao teu povo. Nós sabemos o que dizem as Escrituras: as portas do inferno não prevalecerão à igreja. Mas cabe a nós, no chamado que nós temos, de clamar para que Deus repreenda o inimigo, Satanás, a cosmovisão do mundo, o nosso próprio pecado. Tudo isso tem sido invertido, e o inimigo tem muitas das vezes sapateado de alegria, quando muitas das vezes nós estamos aqui meio que aplaudindo, dizendo: olha que legal os jovens lá, olha, e não estamos entendendo o campo de batalha hostil que está acontecendo. Ele luta em oração contra os inimigos. O último ponto, porque eu posso me empolgar, mas não pode ser tanto. O último ponto: ele permeou toda a oração, né? Ele pede que Deus tenha misericórdia deles e perdoe dos seus pecados. Eu tenho certeza que enquanto eu lia, isso deve ter chamado a sua atenção. Invariavelmente,
Salomão sabe que tem uma coisa estranha com a gente. Nós conhecemos o Senhor, nós amamos o Senhor, mas tem um negócio estranho, eu não sei o que é isso. O pastor Sávio nos explica tão bem. Ele diz que é como se velhos hábitos que foram tanto cultivados, muitas das vezes eles querem voltar, e eles querem tentar tomar até a rédea da vida, mas isso é deletério, isso é trágico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não podemos ser ingênuos ou inocentes. Essas inclinações de caminhos que são de pecados, as influências, os engenhos do maligno, eles estão aí. E fato é que nós temos essa oração a partir do 46: quando pecarem contra ti, atenção, olhem aqui para passar uma régua, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra o teu povo, entregado nas mãos do inimigo, que eles sejam levados cativos para a terra inimiga. 47, na terra para onde forem levados, eles então caírem em si e se converterem, e lá na terra do seu cativeiro eles te suplicarem, dizendo: nós pecamos, perversamente nós procedemos, nós cometemos iniquidade. E então, Senhor, se eles se converterem a Ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, lá na terra dos inimigos que os levaram cativos, se eles orarem a Ti, voltados para o Senhor, essa é a expressão da terra. Versículo 49: ouve Tu nos céus, é o lugar da Tua habitação, ouve a prece, ouve a súplica, faz-lhe justiças, perdoa o Teu povo. 50, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, move tu, na medida da compaixão, aqueles que levaram cativos, para que eles se compadeçam deles, porque o teu povo é a tua herança, o Senhor que tirou do Egito, o Senhor que trouxe para cá. Que os teus olhos estejam abertos a essa súplica do teu servo, a súplica do teu povo, a fim de os ouvirdes quando clamarem a ti, porque Tu és o Senhor que os separaste de todos os povos para serem teus. Irmãos, nós precisamos estar muito mais cientes da luta e da tragédia que é o pecado na nossa história e na nossa vida. E ao mesmo tempo, nós precisamos estar completamente conscientes do poder transformador, resgatador e perdoador do nosso Deus. Quando você ora pelos seus filhos, você já fez alguma oração assim? Senhor, eu não quero ser ingênuo, eu não quero fechar os olhos e viver num mundo de fantasia. Eu crio os meus filhos nos teus valores, mas eles vão pecar. Ó Deus, visita-os no meio do pecado, visita-os com quebrantamento, visita-os, Pai, com o cair em si. É tão bonito que ele usa aqui na sua oração aquela mesma expressão que o Senhor Jesus cita na conhecida parábola do filho pródigo. É um filho que ele quer só os prazeres, ele não está nem aí para a vida do pai, ele quer recursos, ele vai embora, se envolve com todo tipo de coisa que não presta, ele vai até a lona, mas a Bíblia diz que aquele pai está diariamente na porta olhando, e o que isso denota é alguém que clama: Deus, quando fulano
se envolver, for aliciado, for chamado, for inclinado ao pecado, quando talvez isso bater a porta, isso existir, quando se envolver, quando mergulhar, quando tiver naquela lama, Senhor, faz algum negócio que exploda os olhos para que ele caia em si. Para mim, a expectativa de Efésios 1,18, que diz que Deus é quem abre os olhos do nosso coração, para que então de uma vez por todas a gente entenda a esperança do chamado que nós temos em Cristo. Queridos, isso precisa encher os nossos corações de clamar por aqueles que você conhece, que são aqueles que se dizem às vezes amigos do Evangelho. Eu vou na igreja e vou em tudo que não pode, falar assim, não, quebranta, Senhor. Por quê? Porque parece que, como o salmista aprendeu, o que agrada a Deus não é se você vai vir na cantata, você vai contribuir aqui uma coisa, você vai cantar bonito. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, é um coração compungido. Esse o Senhor não despreza. Agora, se nós devemos orar assim por aqueles nossos queridos, nós devemos orar assim por nós. Eu temo que a gente se acostume com algumas coisas que são abominação ao Senhor, e a gente, anestesiado pelo fluxo da vida, a gente nem mesmo perceba mais. E eu gosto do salmista no Salmo 139, onde ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa errada, prova os meus pensamentos, veja se tem alguma coisa errada, e por favor, me mostra, para que eu ande pelos caminhos eternos. Na oração, a inauguração do templo é para ser o pipoco. Não tem um pipoco maior do que nós termos a expectativa de um Deus que faz novas todas as coisas. Quero falar aqui com aqueles que talvez tenham sido presa fácil na mão do inimigo. O inimigo, ele é tipo um pugilista. Sabe que o pugilista, se você dá um golpe para um lado e depois dá um golpe para o outro, você consegue levar a lona. E Satanás, ele é exatamente assim. Ele começa com um golpe dizendo: não tem problema não, todo mundo faz, não tem nada a ver, são as nossas épocas, a gente precisa reler as escrituras. Não, vem. E você levou o primeiro golpe. E quando você cai, e você vai para essa lama do pecado, muitas das vezes você percebe o engano que você foi levado, e você sabe que aquilo não te abençoa, mas de repente, você quer voltar, você vem até num culto, mas Satanás vem com o próximo golpe, e ele diz: você, depois de tudo que você já fez, aí você acha que é isso, aí você acha que pode vir para a igreja, aí pode servir a Deus, tu é um cara de pau mesmo, né? E muitas pessoas ficam paralisadas porque ele, que é o aliciador, ele é o acusador. Mas o texto para a gente aqui, que talvez esteja paralisada pela dor e pela tristeza do caos que se meteu, é dizendo que Deus, preste atenção quais são os argumentos que ele tem, é por causa do teu nome, é porque o Senhor nos escolheu, e é porque nós somos teus, não é porque você merece. Os argumentos dele para pedir que Deus perdoe, ele diz: veja, nós somos teus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, nós somos herança sua. Queridos, Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus teve um plano, onde ele olhou para nós, e onde então ele concretiza em Cristo. E se você em algum momento andou perambulando pelos olhos, pelas mãos, pelos pensamentos, pelas ações, por caminhos que não prestam, eu queria te conclamar a seguir o que nós temos aqui nessa oração. Caia em si, reconheça que esses caminhos maus, eles só te levam ao caos, o terror e ao pânico, mas que há um caminho de volta para casa.
E esse caminho não é por causa dos seus méritos, é por causa da fidelidade de Deus, que não poupou o próprio filho dele, mas o entregou por você, porque esse é o segredo. Alguém pode perguntar, como é possível que Deus vá perdoar? Porque essa oração de Salomão, aqui estou dando spoiler da Bíblia, nem existe isso, né? A Bíblia tem milênios, então, bem, só para quem ainda não estudou. Se você estudar o restante do livro dos reis, você vai ver que isso que ele está dizendo aqui vai acontecer. O povo vai se envolver no que não presta, Deus vai alertar e eles vão se envolver com idolatria, com promiscuidade, com imoralidade, com desonestidade, com falta de amor ao próximo, e eles serão levados cativos. Mas vocês verão, quem estudou Jeremias, Ezequiel, Daniel, verá que de uma maneira milagrosa, 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, entra um rei medo-persa, e há um decreto onde o povo vai voltar, porque Deus, Ele é resgatador. O que a Bíblia diz é uma coisa curiosa, e com isso eu quero tentar encerrar o meu raciocínio para fechar. A Bíblia diz lá em Números 14, o versículo é o 18. Eu sei que o pessoal da mídia fica desesperado quando a gente fica citando o texto que a gente não passou, né? Mas lá em Números 14, 18, ele diz que nosso Deus, que é maravilhoso e é misericordioso, Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas Ele não inocenta o culpado. Em Deuteronômio nós temos o mesmo texto. O nosso Deus, Ele perdoa a transgressão, mas Ele não inocenta o culpado. Quem que explica isso? Essa é uma curiosidade. Deus nunca perdoa porque Ele diz, está tudo bem, todo mundo faz mesmo. Não. Deus não perdoa dizendo como se você imaginasse um velhinho bonachão no canto sentado, bem gordão, com muito presente, dizendo, está perdoado. Não, porque Ele perdoa a transgressão, mas Ele não inocenta o culpado. Como é que fecha, Roberto, essa equação? É culpado ou é inocente? O que a Bíblia vai explicar, nós clamamos pelo perdão a Deus, só por uma possibilidade: alguém teve que ter sido culpado, porque Deus perdoa, mas Ele não inocenta o culpado. O que enche o meu coração e o seu coração da expectativa de Deus ouvir esse pedido, que é o de perdão pelos nossos pecados e de restauração ao amor, ao temor, ao relacionamento pessoal com Deus, eu vou te explicar pelo que é. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele Jesus que não conheceu pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma condenação por conta dos seus pecados, as suas mentiras, o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua gritaria, a sua ira, a sua imoralidade, todo tipo de materialismo, tudo isso tem que ser culpado. E o que a Bíblia diz é que houve essa substituição cósmica, onde lá na cruz, o que era inocente se tornou culpado pelos seus pecados, e agora nele, pelo sangue vertido de uma vez por todas, lá na cruz, você pode ser perdoado, porque então os seus pecados foram culpados na pessoa de Jesus. Uma oração maravilhosa, que nos faz receber a visita de Deus dizendo, ei, eu ouvi sua oração, me agrada ser exaltado pelos seus lábios, fique em paz que eu cumprirei as minhas promessas na sua vida e na minha igreja.
fica em paz, porque eu realizarei ao final uma justiça divina no caos que você tem visto. Fique em paz, quando nas calamidades, nos sofrimentos, nas enfermidades, você continuar clamando a mim e parecer demorado, ou parecer que eu estou distante. Eu estou trabalhando com os corações, e eu estou atraindo o meu povo para mim. Fique em paz, quando você tem clamado pela salvação daqueles que ainda não me conhecem, porque eu sou o Deus que atrai ao meu amor. E estrangeiros distantes que você acha que não teriam a menor condição de me conhecer, eles me servirão. Fique em paz, porque os seus pecados eu posso perdoar, porque eles foram colocados e culpados na pessoa do meu Filho, e você